Saudações leitores, aqui é a Mila do De Livro em Livros, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo nós vamos conversar, bater um papinho sobre o livro Os Crimes ABC de Agatha Christie. Mais um livro que leio para o projeto Lendo Agatha Christie 2020, projeto que estou fazendo aqui durante o ano de 2020 no canal. E se você ainda não conhece esse projeto ou quer saber mais sobre ele, ou ainda perdeu algum dos vídeos anteriores e quer assistir, vou deixar aqui no iCard a playlist para esses vídeos para você ir lá conferir. Aproveita, já se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos que eu postar aqui, inclusive os vídeos do projeto, né? E acompanhe as minhas redes sociais pra gente criar uma intimidade ainda cada vez maior. Crimes ABC de Agatha Christie foi publicado em 1936 e esse aqui se trata de mais um caso de Hercule Poirot, um detetive belga que a gente está aí super já familiarizado. Em Os Crimes ABC a gente tem duas características bem marcantes e engenhosas que a Agatha Christie usou como artifício assim para tornar a leitura, a narrativa mais interessante, que é justamente o estilo de narrativa. Aqui a gente tem a história contada pelo Hastings, né? Porém não é só a narrativa do Hastings que torna o enredo mais fascinante. A gente tem aqui essa narrativa do Hastings, onde ele acompanha realmente o Hercule Poirot fazendo as suas investigações. A gente também tem uma uma narrativa assim um tanto quanto estranha, então a gente vai ter que ficar pegando muitas das pistas durante essas trocas de narrativas. A segunda característica que torna Os Crimes ABC interessante e instigante é o fato de que aqui a gente tem um serial killer. E é um livro bastante diferente porque quando a gente fala de serial killer a gente já pressupõe ali mortes em vários ambientes, em vários locais, com pessoas distintas, então é um crime assim mais externo. E isso o Hercule Poirot quanto o Hastings comentam, e até aquele momento, até este momento aqui, eles tinham já somente investigado crimes internos, de famílias, em lugares fechados, enfim. Aqui a gente tem um crime externo. Então pode morrer qualquer pessoa, em qualquer lugar, e não se sabe muito bem qual é o modus operandi ali desse serial killer. Então basicamente aqui, em Os Crimes ABC, Hercule Poirot vai ficar o tempo inteiro tentando fazer assim um profile assim do próprio serial killer, entender as motivações e entender o modus operandi desse serial killer. Mas assim, eu já estou me antecipando bastante, deixa eu comentar um pouquinho sobre a sinopse desse livro. Logo no início de Os Crimes ABC, a gente tem aqui o Capitão Hastings retornando ali para Londres, né? E indo se encontrar com Hercule Poirot. E é a partir daí que Hercule Poirot recebe uma carta e mostra para o Coronel Hastings. Essa carta fala sobre um local, né, rural, e vai acontecer um assassinato em determinado dia. E a assinatura da carta é de ABC. Então ali o Poirot já fica muito intrigado com essa carta, fica suspeitando e fica bastante preocupado e leva para as autoridades para pesquisar ali o que está acontecendo e começar as investigações. Porém, né, nem todo mundo leva essa carta a sério, principalmente porque a data ainda não passou, não aconteceu nenhum crime, não há muitas informações ali para montar assim, uma força-tarefa para tentar evitar esse crime, se é que esse crime vai existir. Só que, lamentavelmente, o crime acontece exatamente na cidade onde tinha marcado ali na carta, e inclusive na data em que a carta vinha fornecendo. E nessa cena do crime, um guia ferroviário, ABC, né? Então ali já tem várias pistas que levam a crer que pode ter sido realmente o autor dessa carta que cometeu esse crime, porém ali não há muitas informações. O crime acaba passando despercebido pela sociedade, pelos jornais, enfim. Mas Hercule Poirot coloca na cabeça, fica encucado, porque ele nunca aceita respostas fáceis, ele é sempre muito metódico, então ele quer uma lógica para aquilo tudo. Ele acha que aquela carta ter sido enviada tem que ter algum objetivo, uma lógica naquilo ali. Porém, o tempo passa e as investigações não são conclusivas e outra carta acaba chegando para Hercule Poirot, falando sobre outro local, outra data, que possivelmente vai acontecer um crime, ainda fazendo ali uma chacota com Hercule Poirot, dizendo que ele ainda não descobriu quem era o assassino. Será que ele já tinha perdido assim um macete? Então Hercule Poirot vê aquela afronta, entra em contato com as autoridades para dizer que recebeu outra carta, então todo mundo fica em polvorosa realmente.
E realmente, né, volta a acontecer um crime na mesma data, na cidade em que o assassino tinha colocado na carta e assinado como ABC. E na cena do crime também tinha um guia ferroviário ABC. Ali já tem algumas pistas de que essas cartas não são tão aleatórias assim. Há um motivo para que elas fossem enviadas. E a própria Scotland Yard então começa as investigações. Monta ali uma força-tarefa, inclusive com um psiquiatra, porque, né, um serial killer exige esse estudo da mente humana, de tentarem desvendar o que será que esse serial killer estaria pensando, aprontando, como que ele está atuando. Basicamente isso que acontece nessa história. Alguns crimes vão acontecer, as pistas vão sendo deixadas, a gente tem essa alternância da narrativa entre o Capitão Hastings e entre esses personagens. Ninguém sabe exatamente quem é, mas suas narrativas são sempre muito obscuras, então a gente fica sempre com o pé atrás. Pelo menos dá pra ficar, porém a gente sabe que nem tudo é tão simples assim quando a gente trata de um livro de Agatha Christie. Uma coisa interessante que eu ainda não mencionei é que os crimes ABC vão acontecendo em cidades com nomes em ordem do alfabeto e com pessoas com o nome do alfabeto. Tipo, na cidade com a primeira letra iniciada em A, vai morrer uma pessoa com o nome letra A. Então na cidade B, vai morrer uma pessoa com a inicial B. Então aí há uma lógica para aquilo ali. Hercule Poirot fica muito encucado com isso. Ele tenta entender o modus operandi, tenta fazer o profile desse personagem, tenta compreender quais são as razões por que estaria acontecendo. Sempre que ele faz isso, ele percebe que tem algo muito estranho, que pode haver algo a mais que nem os investigadores da Scotland Yard, nem ele está percebendo ali de princípio. Então, basicamente, é isso que a gente vai encontrar aqui. Eu gostei muito de Os Crimes ABC, mas eu tenho algumas ressalvas, porque Os Crimes ABC, até a metade do livro, eu não conseguia criar nenhuma teoria. Parecia ali muita coisa aleatória. Apesar de ter achado bastante interessante, eu achei que a Agatha Christie deixou o leitor, me deixou assim, no escuro por muito, muito tempo. Então, apesar de muito interessante Os Crimes ABC, de ter essas características que realmente me impressionaram, de ter uma narrativa realmente eletrizante, a gente fica querendo ler, fica querendo saber o que está acontecendo, principalmente eu, que durante a leitura eu não tive nenhuma suspeita assim muito alarmante, e aí eu ficava cada vez mais curiosa. Então a Agatha Christie, ela consegue passar a perna no leitor, ela consegue fazer com que o leitor fique muito, muito curioso. Eu vou colocar aqui uma parte com spoilers, então eu vou botar aqui embaixo, onde vocês podem pular esses spoilers, porque ninguém merece pegar spoilers. Como eu já dizia, eu não consegui ter um suspeito aqui real assim dentro de Os Crimes ABC. Se você já leu Os Crimes ABC e suspeitou de alguém, me diz aí se você acertou. Porém, eu ficava sempre o tempo inteiro pensando que todo crime tem um objetivo, tem ali uma causa. Então eu ficava pensando como Poirot, que recebia aquelas cartas e tentava entender o que é que estava levando essa pessoa a matar essas pessoas tão distintas. Então eu fiquei muito curiosa em relação a isso, e eu fiquei achando muito estranho esse terceiro personagem, essa segunda narrativa ali desse personagem que o nome dele é Sr. Cust. Então eu fiquei muito curiosa com essa narrativa, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, não tem como, porque a Agatha Christie ela não vai entregar um assassino assim tão de mão beijada pra gente. Ela vai fazer alguma coisa que isso aqui não tem nada a ver. Eu até pensei ali que pudesse ser o Sr. Cust, podia ser uma segunda personalidade de alguns dos personagens que eram parentes das vítimas, mas ao mesmo tempo eu ficava, não é possível que seja. Então eu fiquei muito confusa durante toda essa narrativa, embora no final, quando Hercule Poirot reúne ali as pessoas pra falar como foi que o crime aconteceu, a gente vê muita lógica no raciocínio de Hercule Poirot, a gente vê a esperteza dele de ir colhendo aquelas pistas, e a gente percebe que todas as pistas que ele elenca, todos os pontos que ele aponta aqui na resolução do crime, estavam presentes dentro da narrativa, porém eu não consegui ver nada daquilo ali que ele apontou ali, sabe? Eu conseguia perceber aqui e acolá alguma coisinha, mas eu não conseguia ligar os pontos. Então eu achei que a Agatha Christie deixou a gente assim no vácuo, deixou a gente no escuro por muito tempo durante a narrativa. Então as pistas foram muito sutis, muito bem escondidas ali. Foi muito interessante a resolução do caso, mas eu devo confessar que
o Sr. Cust ter aparecido aqui, a narrativa dele, o jeito dele, ele ter aparecido aqui no livro, não achei assim tão coerente assim, sabe? Não achei que colou. Mas enfim, também foi interessante porque deixou a gente em dúvida. Eu só achei assim que o Sr. Cust ter sido usado ali como fantoche não foi muito legal, eu não gostei muito dessa parte. Mas de todo o resto eu achei super interessante a forma como o assassino real cometeu os assassinatos, a lógica que ele usou para realizar os crimes. Foi muito interessante e o Hercule Poirot novamente assim deu o show. Eu adoro os livros em que Hercule Poirot aparece, que ele junta aquelas pessoas no final e vai solucionar ali o crime e até mesmo plantar o verde para colher maduro. Então eu achei genial essa parte. Eu falei de Os Crimes ABC, mas eu acho que eu não comentei que essa foi a primeira leitura que eu fiz desse livro. E esse é um dos livros que é muito bem avaliado, muito bem comentado de Agatha Christie. Apesar de eu ter uma ressalva ali de que a Agatha Christie deixou a gente no escuro por muito tempo e eu passei o livro inteiro pior do que cego em tiroteio, querendo descobrir quem era que matou quem, o que foi o motivo. Eu tava mais perdida do que tudo no mundo, mas assim, achei genial o livro, muito legal, muito gostoso de ler. Rápido a gente lê porque é impossível não ler com avidez o livro, porque a gente fica muito curioso. E assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu Os Crimes ABC, me conta o que você achou, se você descobriu quem era o criminoso. E eu já quero deixar o convite aqui pra gente fazer a próxima leitura, que é agora do mês de maio. É o livro Os Trabalhos de Hércules. Então se você quer ler junto comigo até a metade do mês, eu pretendo vir aqui conversar sobre os trabalhos de Hércules. Então assim, vamos deixar isso marcado. Então obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Tchau, tchau!